Deus me deu uma palavra. Abra sua Bíblia, abra o seu coração. Mas a palavra de Deus ministrou ao meu coração lá em Salmos, verso 40, capítulo 40, a partir somente o verso 1. A palavra de Deus nos diz: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Algumas, versões diz: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tem várias versões, mas creio que o sentido é esse de esperar no Senhor. E pensando nesse texto, pensando nessa palavra, Deus falou ao meu coração um tema, e eu gostaria de aplicar esse tema ao meu coração e ao seu coração. Diz: paciência, uma virtude que poucos cultivam. Paciência, uma virtude que poucos cultivam. Queridos, não é fácil ser paciente, realmente, eu confesso. Eu confesso que não é fácil cultivar da paciência. Você ser paciente com quem é ativo, com quem é veloz, com quem é a 200 por hora é uma coisa. Agora, você ser paciente com aquele que já é mais tranquilo, que aí você sendo 220, queridos, eu sou o 110, tá, lá em casa. Eu sou aquele que é mais tranquilo, mais zen, sou aquele que é mais devagar nas coisas. Não faço duas coisas ao mesmo tempo. Faço uma coisa de cada vez. Já minha esposa não. Minha esposa, ela chupa cana, assovia, toma conta de João e faz comida. E ela, às vezes, acha que eu consigo alcançar essa realidade. Não é fácil. Por isso que eu penso que é uma virtude a nós cultivarmos mais. A paciência. E não, essa mensagem não trago, pensando na minha esposa, antes que você pense isso. Na verdade, ela é muito paciente comigo. Ela me conhece e automaticamente, a gente se conhecendo, a gente vai criando, esse aspecto de um entender o outro. E assim eu creio que você deva fazer também isso com o seu cônjuge, com seus filhos. Porque a paciência, ela é algo que precisa ser cultivada nos dias de hoje. E eu gostaria de pensar em alguns pontos para que a gente pudesse refletir. E um desses pontos é: vivemos em uma total falta de paciência. Eu olho para a realidade do dia hoje, eu olho para a correria do dia hoje, e nós não nos vemos com paciência. Eu me imagino e te imagino, talvez, você em uma fila de supermercado, e aí eu não sei, e eu mesmo sendo paciente, eu faço isso. Eu imagino você indo com um carrinho e olhando a fila. Aí essa fila está menor, eu vou para essa. Aí só que a mulher daqui está demorando demais, aquela fila foi mais rápida. Aí você vai para aquela fila. Isso é falta de paciência. Isso é você sendo impaciente no dia a dia. E aí eu vejo outras situações. Eu vejo você assim como eu no trânsito. Não sei se você, aqui Conho não é a nossa realidade, mas eu imagino você no trânsito e aí você vai e para no sinal. E você para uns 2, 3 carros atrás. Tem sinais, querido, que é muito rápido. Ali em Cachoeiro tem um que é com 30 segundos, parece que passa e você não consegue entrar. E eu imagino você lá naquela fila, esperando, e chega na sua vez por causa do rapaz ou da mulher, que chegou ali na frente, deu uma seguradinha a mais, ao invés de ir. Aí você fala: poxa, podia ter passado. E aí você já fica irado, já fica irritado, já fica estressado. E eu imagino você, talvez, arrumando o seu filhinho para ir para a escola. E você arruma seu filho cuidadosamente, quer ver ele muito bem para a escola. E aí você começa, olha para a hora, olha, e ele começa: deixa eu ver só um pouquinho de TV. Não, é agora. Aí ele fala: aí você quer botar ele para almoçar. E aí ele vai dar aquela garfada e vai devagarinho. E aí dá aquela outra garfada e vai devagarinho. E aí você começa a se arrepiar e começa a falar: não dá. Queridos, isso é falta de paciência. Na verdade, nós vivemos em uma correria. Nós vivemos atrasados. Nós vivemos, por muitas vezes,
Nós queremos que as coisas aconteçam à nossa velocidade. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Às vezes nós fazemos isso no nosso dia a dia sem perceber com as coisas que Deus tem para as nossas vidas. Às vezes, por falta de paciência, a gente simplesmente não alcança êxito em algumas situações porque não esperou o tempo determinado por Deus. Quando pensamos no tempo determinado por Deus, é a plenitude do tempo. A plenitude, o tempo certo, a hora certa, o tempo previsto por Deus para que isso acontecesse. E interessante é que às vezes a gente vive nessa realidade, vive nesse estresse. Agora, se a gente não tem paciência com as coisas, imagina com as pessoas. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos ter paciência com as pessoas. Nós precisamos ter paciência uns com os outros. Efésios 4, capítulo 2 diz: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. E às vezes o amor acaba muitas vezes por causa da nossa falta de paciência. Queridos, nós precisamos ser mais pacientes. Nós precisamos olhar para a realidade do dia a dia e entender que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um propósito, tudo tem a sua hora de acontecer. Não quer dizer que a gente não deva correr contra o tempo, porque a vida passa. Não quer dizer que você não deva ter o objetivo e correr atrás dos seus objetivos. Não quer dizer que você não aproveite o máximo do seu dia. Uma frase que a gente ouve muito o pastor Janderson falar é que uma das frustrações é você pensar em 2024 vivendo 2023. Porque a gente pensa no 2024 e vê ainda tudo que a gente tem que fazer no 2023 e não consegue alcançar. É pensar que daqui a um ano eu talvez não tenha alcançado aquilo que eu preciso viver hoje, e há um ano vai se passar e eu não alcancei. Ou seja, é muita coisa para se viver e às vezes nosso tempo é abreviado. Realmente, nós precisamos olhar por esse lado. E isso é bom para nós. Mas nós precisamos entender também que nós precisamos ter paciência. Por falta de paciência, às vezes a gente magoa uns aos outros. Por falta de paciência, às vezes a gente fala algo que não deveria. Por falta de paciência, às vezes a gente fala com os nossos filhos de qualquer forma, da forma com que nós não deveríamos falar, lembrando que as palavras que nós falamos a respeito dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso cônjuge, às vezes o que a gente fala, automaticamente a gente está falando também no mundo espiritual. E nós precisamos entender que o que nós falamos, nós estamos liberando no mundo espiritual algo de bom ou algo de ruim. Então, se eu viro para o meu filho, por mais que ele esteja ali lentinho, quietinho, lerdinho às vezes, se eu viro para ele e falo, seu lerdo, automaticamente eu estou falando algo ruim no mundo espiritual para a vida dele. E assim eu faço muitas vezes com outras coisas e a gente precisa entender. E a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor.